Crises existenciais podem ser sentidas quando nós nos fazemos certos tipos de perguntas que nos deixam desconfortáveis, muito desconfortáveis, nos dando conta da nossa pequenez ao encarar o infinito do universo, a estranheza da vida e o que é ser um ser senciente, capaz de pensar, se apaixonar, refletir e, bom, ter crises existenciais. Faz parte do processo de crescer e amadurecer, tem incontáveis delas durante a vida. Várias delas são inclusive descritas na literatura como parte inerente do desenvolvimento cognitivo humano e fundamentais para a criação da individualidade de cada um de nós. O que significa que passar por reflexões como essa não só nos ajudam, como são fundamentais para o nosso amadurecimento e autoconhecimento. Tendo isso em vista, preparei esse vídeo para dividir com vocês uma dúvida que sempre tive e que tenho certeza que vai trazer uma outra concepção para vocês do que é a vida e o que estamos fazendo aqui. Qual a probabilidade de cada um de nós estarmos aqui? Ou melhor, qual a improbabilidade para cada um de nós ter chegado aqui? Antes de entrarmos a fundo nos nossos cálculos, é importante enfatizar que o cálculo que vamos fazer aqui não passa de uma estimativa, uma vez que seria impossível calcular exatamente a probabilidade de cada um de nós nascermos, uma vez que nós teríamos que levar em conta a história familiar de cada um. Ou seja, o cálculo que faremos aqui será um exercício mental para termos uma ideia do quão improvável foi a concepção de cada um de nós, levando em conta apenas alguns fatores. E bom, para esse exercício mental fazer sentido, nós precisamos levar em conta duas premissas. A primeira é deixar de lado qualquer tipo de crença que nós tenhamos que entenda a nossa existência como algo pré-programado por algum ser divino, como alma, por exemplo. Para esse exercício funcionar, vamos assumir que a nossa existência só ocorreu porque exatamente aquele espermatozoide fecundou exatamente aquele óvulo naquele exato momento. Além disso, é importante relembrar o conceito de efeito borboleta, que resumidamente consiste em que mínimas alterações, às vezes imperceptíveis em uma situação, geram resultados completamente diferentes a médio e longo prazo. Por exemplo, uma pequena mudança como um imprevisto no dia em que você seria concebido, que fizesse com que seus pais não tivessem se encontrado, geraria um resultado completamente diferente do que nós temos hoje. Você não existiria e nem nenhum descendente seu que viria a existir. Dito isso, vamos entender o quão improvável foi com que você existisse. Bom, sabemos que para qualquer um existir, foi preciso um pai e uma mãe biológica. Mas não foi exatamente só isso. As mulheres, no geral, têm 480 ovulações na vida, e apenas um desses óvulos seria capaz de gerar você. Mas vamos ser justos e considerar apenas os ciclos menstruais de 20 a 40 anos, já que é a faixa etária que a grande maioria das mulheres tem filhos no mundo. O que significa que você teve uma chance em 240 para existir por parte da sua mãe. Mas quando chegamos na parte do pai, o cálculo fica um pouco mais interessante. Isso porque o homem produz muito mais células reprodutivas do que a mulher, e algumas vezes as células morrem dentro do corpo do próprio homem. Mas vamos trabalhar com a média. Em um dia, o homem médio é capaz de produzir quase 130 milhões de células reprodutivas, o que é quase a população da Rússia. E isso significa que em um ano, esse homem é capaz de produzir mais de 47 bilhões de espermatozoides, o que é quase a metade de todos os Homo sapiens que já viveram na história. Assumindo o mesmo período que assumimos para sua mãe, a sua parte que foi constituída por aquele único espermatozoide foi uma célula em 950 bilhões de células produzidas pelo seu pai biológico ao longo de 20 anos. Com tantas células produzidas, eu sei que parece improvável que a nossa única chance de existir fosse naquela única célula vencedora que fecundou o óvulo. Mas é exatamente isso. Ao longo dos bilhões de anos, a evolução criou vários mecanismos para embaralhar o código genético das células reprodutivas para que assim suas variabilidades fossem máximas, tornando cada célula reprodutiva única. E isso vale também para os óvulos. Ou seja, se nem seu pai, nem sua mãe produzissem as células que viriam a te dar origem, você não estaria aqui hoje. Mas voltando à nossa probabilidade, com uma chance em 240 vinda por parte das nossas mães biológicas e uma chance em 950 bilhões vinda por parte dos nossos pais biológicos, a chance de que nós tivéssemos sido concebidos por cruzamentos aleatórios entre eles durante 20 anos foi de 227 trilhões e 760 bilhões. Mas esse ainda não é o nosso resultado, porque a gente não dependeu só dos nossos pais para existir. Nós dependemos dos pais deles e dos pais deles também, e dos pais deles também. Bom,
É claro que não podemos assumir que todos os nossos antepassados tiveram esse mesmo padrão de ter filhos dos 20 aos 40 anos. E não tiveram. Mas, mais uma vez, como essa é uma conta aproximada para termos uma noção da improbabilidade de estarmos aqui, além de termos desconsiderado diversos outros fatores que também influenciam na conta, vamos deixar os mesmos números para os homens e para as mulheres de cada geração. Para continuar com essa conta, primeiro temos que descobrir quantas gerações de humanos já existiram até aqui. E bom, considerando que a humanidade existe há 200 mil anos e assumindo que o tempo médio de uma geração para outra foi de 20 anos, chegamos ao resultado de 10 mil gerações de Homo sapiens. Depois de muitas tentativas para entender como seria essa conta, cheguei à conclusão de que a probabilidade de estarmos aqui foi de 1 sobre 227 trilhões 760 bilhões elevado a 1 mais 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 2 e assim por diante até 2 elevado a 10 mil. Esse é um número tão pequeno, mas tão pequeno, que somente o último termo da soma do expoente já é um número incondicionalmente maior do que o número de estrelas no universo. Na verdade, só esse último termo é incondicionalmente maior do que o número de átomos no universo. É realmente inconcebível para nós entendermos o que é esse número. É uma probabilidade tão pequena, mas tão pequena, que não tem como definir ela além de zero. Até porque se fôssemos calcular de fato esse número, seriam incontáveis e incontáveis zeros até chegar no primeiro algarismo que não fosse um zero. E esse número está longe de ser a verdadeira probabilidade. Ele é apenas uma estimativa, levando em conta os encontros necessários dos gametas ao longo da sua linhagem humana para que você existisse. Nós desconsideramos todos os outros fatores que afetam em muito esse resultado. A probabilidade de sequer seus antepassados terem se conhecido e outros fatores como guerras, pestes e acaso, entre outras coisas que tornariam impossível calcular esse número. Além de todos esses fatores, é importante lembrar que a nossa estimativa só leva em conta os nossos antepassados Homo sapiens, que surgiram há aproximadamente 200 mil anos. Mas nós temos outros antepassados, muito mais antigos e que nos levam diretamente até o início da vida, há 3,8 bilhões de anos atrás. Em outras palavras, a nossa estimativa, que já é assustadoramente próxima de zero, só leva em conta 0,0053% de toda a história da vida no planeta. Mas não acaba por aí. Se formos realmente até o início, nós só estamos aqui porque o Sistema Solar e a Terra se formaram exatamente da maneira que fizeram. Uma mínima mudança da maneira aleatória como aqueles gases se aglomeraram mudaria tudo. E podemos ir ainda além. Quando toda a matéria do universo estava concentrada em uma esfera desse diâmetro, ela não estava distribuída igualmente. Algumas partes possuíam uma maior concentração de matéria do que outras. E bom, nesse ponto, acho que você já imagina o que teria se desenrolado se a matéria não estivesse distribuída exatamente da maneira que estava. Essa informação é realmente assustadora e pode estar causando um certo desconforto em você. Pensar que toda a nossa existência, a nossa consciência e a nossa oportunidade de experienciar a vida humana poderiam simplesmente não ter acontecido por qualquer sutil mudança que fosse em todo o curso da história do universo, em mais de 14 bilhões de anos, é de fato impactante. Mas acredito que nós podemos tirar uma lição valiosa desse sentimento extremamente estranho. Se pararmos para pensar, acabar com a pobreza, se tornar presidente da República, revolucionar a ciência e a sociedade, ser feliz ou simplesmente qualquer outra coisa que seja possível de ser feita, já é muito mais provável de acontecer do que uma coisa que todos nós já fizemos: estarmos aqui. Além disso, se dar conta da nossa tremenda sorte é motivo para refletirmos o quanto é importante sermos mais responsáveis não só com a humanidade presente hoje, mas com todos que estão por vir para desfrutar dessa experiência tão inacreditável. Eles também merecem ser acolhidos em um planeta capaz de sustentar futuras gerações de maneira segura, assim como todos os outros seres vivos hoje e aqueles que estão por vir. Nós, com nossas consciências tão refinadas, capazes de pensar, refletir e sentir empatia, temos essa missão e responsabilidade de gerar um planeta mais sustentável, utilizando essa chance tão incrível que nos foi dada pelo acaso. Obrigado e tenha um bom dia.